Abra comigo a sua Bíblia em Lucas capítulo 2, nós vamos ler um versículo só, o versículo 7. E deu à luz ao seu filho primogênito, envolveu-o em panos, deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Amém? Igreja, acredito que todos conhecem a história, todos conhecem a forma que foi o nascimento do Messias, aquele que era prometido pelos profetas, era porque hoje é uma realidade, hoje ele veio, ele já cumpriu todas as promessas, e nunca é demais a gente relembrar, nunca é demais a gente voltar a viver aquilo que Jesus viveu, aquilo que ele passou, para que nós possamos dar valor, para que nós possamos ser gratos por tudo aquilo que ele viveu. E aqui nós lemos que Maria dá à luz ao menino, e nós podemos entender que José e Maria, eles tinham que fazer um recenseamento, eles estavam passando para aquilo que vocês conhecem hoje, por uma contagem da população, o IBGE, acho que todos vocês receberam esse ano uma pessoa do IBGE lá para contar quantas pessoas tem na sua casa, renda per capita, grau de instrução, quantos filhos, quantos cômodos, se você tem ou não saneamento básico na sua casa, se você tem acesso à água potável. E ali não estava sendo diferente. José e Maria, eles tiveram que ir até a cidade de Belém, porque José é nascido em Belém, José é da tribo de Davi, e ele nasceu na cidade de Belém, e ele estava morando junto com a sua esposa Maria, na Galileia. Ele estava morando em outra cidade, então ele teve que fazer toda aquela viagem para chegar em Belém, e para ali colocar o seu nome, responder as perguntas daquele recenseamento e poder depois voltar para sua casa. Mas José e Maria não sabiam que aquela viagem, não sabiam que aquilo que eles estavam começando a seguir, começando a caminhada, nunca mais seria a mesma. Eles não entendiam que eles nunca mais voltariam para sua cidade natal, para sua cidade de moradia, Galileia, que eles nunca mais ali estariam. Eles estavam começando uma caminhada para não voltar atrás, mas para ter as suas vidas transformadas. Eles estavam começando uma jornada aonde eles não teriam mais as mesmas coisas que já tiveram no passado. E eles chegaram ali em Belém, e se você parar para analisar junto comigo essa história, se você mora em São José do Rio Preto e você muda para uma outra cidade, eu acredito que todos vocês têm algum familiar, algum parente que já fez isso. Quando você vem para Rio Preto visitar os seus familiares, quando essas pessoas vêm, com certeza ela tem um parente, ela tem um amigo, ela tem alguém que ela deixou aqui na cidade. Jesus não, né? Porque Jesus ainda não era nascido. José com certeza tinha parentes em Belém. José com certeza tinha pessoas lá em Belém que eram seus familiares. Mas quando ele chega naqueles lugares, naquelas casas, não tinha lugar para José, não tinha um abrigo para Maria e José, não tinha um lugar para eles passarem a noite. Então eles foram para as hospedagens, eles foram para os hotéis que nós conhecemos, né, para as hospedarias, para as estalagens, e todos os lugares que eles iam, ou tinha uma plaquinha, lotado, ou alguém falava: você fez uma reserva? Você tem uma reserva? Porque devido ao recenseamento, todos os quartos estão lotados, todos os lugares não tem aonde colocar vocês, aonde instalar vocês. A casa está cheia, não tem como recebê-los aqui neste lugar. E eles não tendo onde ficar, passar a noite, então eles vão para um estábulo, um estaleiro, um lugar de criação de animais,
com certeza com um cheiro desagradável, porque nós sabemos que o estábulo não é um lugar cheiroso, não era as melhores acomodações, não era os melhores sons que se ouvia, devia ali ouvir o som dos animais, mas ali era o único lugar que tinha para eles passarem a noite, e não passarem o frio, porque Israel é uma cidade deserta, então é um frio bem denso à noite, e passar aquele momento. E a Bíblia fala que a hora que eles chegaram naquela estalagem, a hora que eles chegaram naquele celeiro, as dores aumentaram, com certeza deve ter estourado a sua bolsa, e não é como hoje, você corre para um hospital, você vai para uma maternidade, você vai para um centro especializado em parto, pode ser uma cesárea, pode ser um parto normal, hoje tem parto humanitário, tem um monte de coisa errada, não havia isso naquela época, muito pelo contrário, quem fazia o parto era próprio pai, ou então uma parteira, acredito que ali quem fez o parto foi o próprio José, e ali naquele lugar nasce o menino Jesus, ali naquele lugar nasce o rei dos judeus, nasce aquele que ia mudar uma história, e como eu falei no começo da ministração, da exposição, nasce aquele que mudaria totalmente o rumo da vida de José e Maria. José e Maria estavam assim, vou lá, respondo as perguntas do recenseamento para casa, sim ou não? Não é assim que funciona? Vou dar um exemplo para vocês, vou na praia, fico 2, 3 dias lá, 5 dias, sei lá quantos dias você vai ficar, depois volto para casa. Mas José e Maria não imaginavam que eles não voltariam para casa, eles mudariam até de cidade, eles iriam mudar no Egito depois disso. Mas vamos voltar aqui para a nossa história. Nasce o menino Jesus, nasce aquele que mudaria toda a história, nasce aquele que é o rei dos judeus, que foi prometido. Quarta-feira nós falamos aqui várias situações que provam que ele é o Messias, porque muitas vezes as pessoas falam assim: pastor, mas nós temos dúvidas sobre Jesus, mas ele fez algumas coisas que provam que ele é Jesus. Eu até dei um exemplo aqui, se você lê o Velho Testamento, quando Moisés lança sua vara, e a vara vira uma serpente, todo mundo lembra dessa passagem, na frente de Faraó? Os encantadores e os magos daquela época que serviam a Faraó, eles lançaram a sua vara, e a sua vara também virou uma serpente, todo mundo lembra disso? Qual que era a diferença de uma para outra? A vara de Moisés comeu a vara dos encantadores. Então todos os judeus, eles se reuniram e falaram assim: quando o Messias vier, ele tem algumas particularidades, e nós falamos disso na quarta-feira. Ele curaria um cego de nascença, que nunca ninguém conseguiu curar um cego de nascença. Ele ressuscitaria um morto, porque nunca ninguém conseguiu ressuscitar um morto. E ele também, deixa eu só lembrar aqui, curaria um leproso. Ele tocaria num leproso e a lepra sairia da pessoa, porque a tradição judia diz que quando uma pessoa toca num leproso, ele fica impuro, porque o leproso é impuro. Mas o Messias, ele tocaria no leproso, e a pureza dele, por ser grande demais, passaria para o leproso e curaria ele imediatamente. Então esse era o outro sinal que havia de acontecer para que Jesus fosse declarado Messias, para que Jesus fosse considerado Messias. E por último e quarto milagre que a tradição judia colocava só que o Messias faria, era expulsar um espírito mudo, um espírito que fazia com que a pessoa não falasse e que a pessoa começasse a falar. E quarta-feira eu mostrei que ele fez todos esses sinais, e um dos sinais também é que ele nasceria de uma virgem. Outro sinal é que ele nasceria em Belém, e eles não eram de Belém, eles eram da Galileia.
Só que nem eles entendiam tudo aquilo que Deus estava fazendo, tudo aquilo que Deus estava planejando. Então Deus conduz a vida deles até Belém, Deus faz com que eles vá até Belém, e que seja no momento do nascimento do menino, para que o menino nascesse em Belém, para que ele cumprisse uma das profecias que era: Belém Efrata, tu é a menor de todas, mas de ti virá o rei, de ti virá o Salvador. É uma profecia, uma promessa. Então Jesus vai até lá, na barriga da sua mãe ainda, e nasce lá para cumprir a primeira promessa, para cumprir a primeira profecia que foi dita dele. O que eu quero dizer para vocês nesta noite, irmãos? Nós estamos aqui no dia 25, onde tradicionalmente acredita-se que o menino Jesus nasceu. Não se sabe se foi nessa data, mas 320 e poucos depois de Cristo, a igreja romana, a igreja católica começou a falar que era essa data, e tradicionalmente ficou. E eu não quero saber se era ou se não era, mas de celebrar, é uma data para a gente se alegrar, é uma data para a gente comemorar. Nós não adoramos a data, mas nós adoramos o dono da data, que é Jesus Cristo. Mas o que eu quero dizer para vocês, e este é o intuito da pregação, é: existe no seu coração um lugar para Jesus? Existe no seu coração um lugar para Jesus nascer? Sabe por quê, irmãos? Eu até anotei vários versículos aqui, nós vamos ler. Muitos corações têm sido corações hospedaria, têm sido corações hotel, onde Jesus chega e: eis que eu estou à porta aí, bato. Mas não tem vaga. Muitos corações estão com a plaquinha lá, lotado. Muitos corações estão tão cheios de pessoas e de situações que não há lugar para Jesus. Irmãos, nós estamos no século 21, o século da informação, o século onde nós deveríamos estar vivendo um momento fantástico com Cristo, porque nós temos informações. Se você digitar aí no teu celular onde fica Galileia, vai aparecer no Google lá, te mostrar o lugar onde fica Belém, para mim ver. Se você digitar Jesus de Nazaré, vai aparecer as informações. Mas as pessoas usam as redes sociais para tudo, menos para isso. Esses dias para trás eu li um postzinho, daqueles memes, né, do Facebook, onde uma moça postou assim: tomara que o Google nunca revele as minhas pesquisas. Por quê, irmãos? O que as pessoas têm pesquisado? Quais tem sido o teor das suas pesquisas? Quais tem sido o teor do teu envolvimento? Será que o teu coração tem sido um coração hospedaria, lotado para Cristo? Não há vagas para Cristo. Aqui você não é bem-vindo, Cristo. Eu te conheço, nós somos familiares, mas não tem lugar para você na minha casa, Jesus. Muitos corações têm sido corações hospedaria, pessoas que não abrem espaço para Jesus entrar, estão cheios das coisas deste mundo, estão cheios de situações, estão cheios de problemas que eles mesmos geraram, que nós mesmos geramos, estão cheios de vontades e vaidades que passa, que hoje está aqui, amanhã não está mais, estão cheios dos prazeres e das vontades da carne, mas não está cheio de Jesus, não está cheio da presença do Senhor, não está cheio daquele que pode mudar a sua vida. Irmãos, pesquisadores, teólogos, psicólogos, pessoas estudiosas dizem que todos nós, anote isso que eu estou falando, grave isso no seu coração,
Todos nós temos um vazio existencial, nós nascemos com este vazio, nós nascemos com esse vácuo na nossa vida, aonde muitas vezes nós não sabemos quem somos e não sabemos qual o propósito das nossas vidas. Por isso que algumas pessoas se suicidam, por isso que pessoas traem, por isso que pessoas se envolvem com drogas, por isso que pessoas se envolvem com bebidas, por isso que pessoas se envolvem com coisas, com tráfico, com homicídios, com todas essas coisas, porque elas querem preencher este vazio existencial, elas querem preencher isso no coração delas, mas elas não conseguem, porque esse vácuo que nós temos dentro das nossas vidas é o tamanho exato de Jesus Cristo, mas está lotado para Jesus, porque nós estamos cheios de avarezas, cheios de prostituições, cheios de glutonarias. As pessoas muitas vezes trocam Cristo por comidas, por diversões. Irmãos, eu não estou aqui querendo dizer que você não tem que se divertir, que você não tem que comer, e muitos de vocês me conhecem e sabem, eu gosto de comer, eu gosto de comer bem, eu gosto de estar com os irmãos comendo. Esse final de semana mesmo comi que nem um doido, mas só que nós temos que ter as prioridades, aquilo que é prioridade nas nossas vidas. Irmãos, e muitas pessoas estão com o coração igual às hospedarias de Belém, não tem lugar, não há vagas, está lotado. Outras coisas aqui, eu estou muito preocupado, então eu não posso te receber, eu estou muito ocupado, vou usar até a abertura da Amanda, estou cheio de afazeres domésticos, tenho que limpar um monte de coisa aqui. Não foi isso, Marta? Senhor, você não está vendo tanto que eu estou ocupada? E o Senhor não pode pedir para ela me ajudar? Jesus fala, não, porque ela escolheu a melhor parte e não lhe será tirada. Não lhe será tirada. Irmãos, quando a Maria Madalena entra na casa daquele cobrador de impostos, quebra aquele vaso de alabastro e derrama todo aquele azeite sobre a sua cabeça, toda aquela mirra, aquele óleo caríssimo, aquilo é uma especiaria, nós não temos nem noção de quanto vale aquilo, irmãos. Para você ter uma ideia, lá fala um valor estimado de 1 ano de salário de um funcionário. Então vocês imaginam o tamanho que era a riqueza daquilo que Maria quebra e derrama sobre Jesus. Judas Iscariotes fala assim, que desperdício, não era melhor vender e dar o dinheiro aos pobres? O que Jesus responde, irmãos? Sempre vai existir pobre, sempre vai existir necessitado, nunca vai acabar. Pode ler lá, é bíblico. Quem já leu esse texto está lembrando do que eu estou falando. Agora Jesus Cristo, o Messias, não vou estar convosco todos os tempos, não vou estar convosco todos os dias. Ele não estava falando do que nós vivemos hoje em espírito e em verdade, ele estava falando na forma física, na forma corpórea. Ele fala, eu não vou estar mais aqui. Isso foi necessário para a preparação, para o meu sepultamento, isso foi necessário para o momento da minha morte. Irmãos, muitas vezes nós estamos preocupados com certas situações, igual Judas Iscariotes, nós estamos preocupados com certas coisinhas, que nos atrapalham, nos tiram o foco, nos tiram a direção, igual Marta, e estamos infelizmente negando Jesus Cristo, infelizmente dizendo para Cristo, meu coração está lotado, eu não tenho condições de te abrigar, Senhor, o Senhor está na porta, está batendo, mas eu não consigo abrir, porque eu estou cheio de dificuldade, cheio de problema, cheio de adversidades. Irmãos, muitas vezes as vaidades, os desejos, as nossas vontades têm ocupado o lugar que é de Cristo. Muitas vezes as nossas lutas,
tem ocupado o lugar que é de Cristo. Cristo conhece a tua luta, Cristo conhece a tua necessidade, Cristo conhece até a tua murmuração. Ele sabe todas as coisas, e Ele está dizendo para mim e para você nesta noite: deixa eu entrar, deixa eu fazer morada, deixa eu nascer dentro de você, e não se preocupe com a casa, não se preocupe com o dinheiro, não se preocupe com as situações que te cercam, porque a hora que eu entrar, eu vou transformar todas essas coisas. Irmãos, eu gosto muito de um texto, e nem estava aqui para mim falar, mas eu gosto muito desse texto, Mateus capítulo 11, verso 1, a Bíblia fala que Jesus envia os 70, Ele separou 70 discípulos, e enviou de 2 a 2 para pregar o Evangelho. E aí a Bíblia fala que a hora que aquelas pessoas foram, Jesus foi para a cidade deles, para pregar para as famílias deles. Sabe o que eu entendo? Por isso que eu gosto muito desse versículo. Quando você sai, vou sair aqui do altar, para vocês entenderem. Quando você sai para fazer a obra de Deus, Ele vai lá e faz o que você precisa. Se eu saio para fazer a vontade do Senhor, Ele vai lá na minha casa para fazer aquilo que eu necessito. Irmãos, aquilo que você achava que era a pior situação do mundo, que nunca iria se resolver para Ele, Ele faz assim, ó. Aí você fala: nossa, isso parecia ser tão difícil, e se resolveu e eu nem fiz nada. Sabe por quê? Porque você deixou. Nós erramos em não saber fazer isso, irmãos. É só você ler lá Mateus 11, 28, um pouquinho para frente do 11, 1. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Toma o meu fardo que é leve, suave. Mas muitas vezes não, irmãos, nós preferimos guardar para nós as nossas lutas, encher a nossa mente, os nossos corações de dúvidas, de medos, de ansiedades, de preocupações, de um monte de bloqueio, um monte de coisas, e colocar a plaquinha: Senhor, aqui não há lugar para você, Senhor, está lotado para você, do que abrir espaço nas nossas vidas e receber Jesus nos nossos corações, irmãos, receber Jesus nas nossas vidas. Eu quero ler com vocês Mateus 25, 11, Mateus capítulo 25, verso de número 11, e depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta, e ele respondendo disse: em verdade, eu vos digo que eu não vos conheço. Irmãos, isso aqui se refere à parábola das 10 virgens. Eu acredito, a Bíblia é um emaranhado de profecias, um emaranhado de revelações, e você precisa interpretar. Eu acredito que quando ele cita esta parábola das 10 virgens, ele está falando da igreja, porque virgindade significa santidade, ele está falando da igreja, mas só que ele está falando que das 10 virgens, 5 estavam ocupadas demais com aquilo que não era santidade, 5 estavam ocupadas demais com aquilo que não era necessário, a ponto das suas lamparinas apagarem. Irmãos, o que eu estou querendo dizer para você nesta noite? Muitas vezes nós permitimos que certas situações, irmãos, que nos envolvem e que sempre vai existir, nunca vai deixar de existir, apague a nossa lâmpada, expulse Jesus do nosso coração e coloque a plaquinha: lotado, não há espaço para você. E uma hora ou outra Jesus vai voltar para você, ou nos céus, como a gente aguarda, porque você pode morrer antes disso, o que vier primeiro. E você vai chegar lá e vai falar: Senhor, eu cheguei. E Ele vai falar: eu não vos conheço, não te conheço.
Porque você estava ocupado demais. Mas eu estava na igreja. Estava, mas o seu coração estava cheio das coisas do mundo. Estava, mas você estava ocupado demais para me servir. Irmãos, esses dias para trás eu chamei atenção numa célula. Vai estar os irmãos aqui que frequentam a célula com mais assiduidade, eles vão lembrar. Eu perguntei assim: e aí, vamos começar a discussão do que foi pregado domingo? Pode começar alguém? Ninguém lembrava o que foi pregado no domingo. Todo mundo lembra desse dia? Eu falei: irmãos, o que está acontecendo? A Bíblia fala que a palavra, ela é semeada. Isso é bíblico, não é eu que estou falando não, viu? Ela é semeada. A semente, ela pode cair numa terra rochosa e logo vem os passarinhos e a come. A semente pode cair numa terra onde não tem muito fundamento, é só uma camadinha de terra, ela logo nasce, mas aí vem o primeiro vento, a derruba. A semente também pode cair no meio dos espinheiros, ela nasce, cresce, mas logo os espinheiros vêm, cobre ela, tira o sol, tira a luz que faz ela crescer e ela morre. Ou a semente pode cair numa terra boa, que tem fundamento, e ela cresce e dá fruto 1 por 30, 1 por 60 e 1 por 100. Aí eu falei: agora eu vou explicar a revelação disso que Jesus estava explicando por parábolas. A semente que cai na terra rochosa é a palavra de Deus, e os corações estão fechados. O diabo vem e arranca, não dá fruto, não dá fruto. A semente que cai numa terra sem fundamento é aquele que recebe e fala: glória a Deus, aleluia, é o sapatinho de fogo e vai para lá e vai para cá, o reteté, mas amanhã não lembra mais nada, passou assim, ó. É como uma faísca, hoje existe, amanhã não mais. A semente que caiu no meio dos espinheiros é aquela que até nasce, até cresce um pouquinho, mas vem os prazeres do mundo, aquilo que o dinheiro oferece, as coisas que o mundo pode te dar, abafa ela e logo a mata. A semente que caiu numa terra boa é o coração aberto, o coração feliz, aquele que tem hospedagem para Jesus e ele produz fruto. O que eu falei para vocês? Coloquem no projeto de vida de vocês o que vocês podem fazer para a obra, o que vocês podem fazer para Jesus, e você produz fruto, 1 por 30, 1 por 60 e 1 por 100. Irmãos, muitas vezes o inimigo tem roubado. Nós estamos na igreja igual as 10 virgens, só que 5 são prudentes e tem azeite de sobra, ou seja, não deixou as coisas do mundo, não deixou as circunstâncias e as situações encher o seu coração e expulsar Jesus Cristo, enquanto as outras 5 estavam tão ocupadas com as coisas deste mundo, criticando o pastor, criticando a igreja, criticando o irmão, a roupa do fulano, a ciclano, e não sei o que, fazendo tantas coisas, que o coração se encheu daquela vaidade, se encheu daquelas tranqueiras e daquelas circunstâncias, que expulsou Jesus e colocou a plaquinha: não há vaga. Mas só que quando ela morre, ela quer desfrutar, só que quando ela morre, ela quer chegar diante de Cristo, só que Cristo vai falar: não há vaga, aqui no céu não tem vaga para você, porque eu não te conheço. Eu quero ler também um versículo que está lá em Marcos capítulo 7, 20 e 23, Marcos 7, 20 e 23, 20 ao 23, e dizia: o que sai do homem, isso é o que contamina o homem, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, adultérios, prostituições e homicídios, furtos, avareza, maldades, engano, dissoluções, inveja, blasfêmia, soberba, loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Jesus está ensinando sobre a tradição dos judeus de lavar as mãos. Tem que lavar as mãos para comer, porque senão a comida fica impura. Tem que lavar as mãos para tocar, senão as pessoas estão impuras. Tem que lavar as mãos. Jesus está falando: gente, pelo amor de Deus,
Se você comer uma coisa que está suja, vai para o estômago, é só você ler ali, não está desse jeito, mas você vai entender, os gases do estômago vão diluir aquilo lá, o que é bom vai para as células, para manter o corpo, para dar energia, e o que não vale nada vai para o intestino, e depois vocês sabem o que acontece dentro do banheiro. Ele falou, agora o que sai da boca, o que você fala, é o que está cheio o teu coração, irmãos. Irmãos, as pessoas são muitas vezes hipócritas, elas acham que a gente que é pastor é bobo, sabe cantar todas as músicas do Gustavo Lima, mas não sabe um louvor. Aí elas acham que quer mostrar para mim que é crente, é que eu faço de besta, irmãos, eu faço de tonto. Só sai blasfêmia, só sai dificuldades da boca, só fala palavrão, e acha que a gente não sabe que o coração está cheio daquilo lá. Jesus fala, gente, o que sai da tua boca é o que contamina o homem. Se sai da tua boca essas coisas aqui, ó, falando de adultério, falando de fornicação, de prostituição, homicídios, furtos, avarezas, maldades, essas coisas estão no teu coração, você está contaminado. Agora, comer sem lavar as mãos, vocês acham que isso vai contaminar vocês? Não vai, não vai. Comer animal impuro, isso vai contaminar vocês? Não vai. Mas aquilo que está dentro de você, isso te contamina. Irmãos, muitos corações estão sendo corações hospedaria, estão hospedando pensamentos malignos, pensamentos adúlteros, pensamentos de homossexualismo, pensamentos de furtos, de avareza, de maldade, de engano, de inveja, de blasfêmias, de soberba, de arrogância. E esses corações não têm lugar para Cristo, irmãos. Está lotado. Está lotado. Hoje, dia 25 de dezembro, o dia que se comemora o nascimento de Cristo, irmãos, tira todas essas coisas para que Jesus nasça. Tira tudo isso, irmãos, tem te atrapalhado. Pastor, mas eu não consigo. Peça a Deus. Pastor, mas eu estou passando um momento. É verdade, está passando, vai passar. Vai passar. Mas se você encher o seu coração de raiva, de ódio, porque você está vivendo, irmãos, eu teria todos os motivos do mundo, muitas vezes, para tomar umas atitudes loucas, mas sabe por que eu não tomo? Porque todos os dias eu encho o meu coração de Jesus, todos os dias eu deixo nascer dentro de mim o menino Jesus, e ele é calmo, ele é paciente, e eu nem vou falar as características aqui porque já está tarde, mas eu vou falar uma coisa que é essencial. Todos os dias que Jesus nasce no meu coração, e vem a raiva, vem o ódio por causa de certas situações, uma das coisas que Ele me faz, e me ajuda a vencer, é uma coisa simples. Ele fala assim: filho, você não pertence a este mundo, você está de passagem. Não adianta você ficar querendo se estabelecer, querendo comprar isso, comprar aquilo. Irmãos, eu não sei, eu acho que vocês são iguaizinhos eu. Tudo que vê quer comprar. Vê uma fazenda bonita, quer comprar. Tem dinheiro para nada, mas quer comprar. Vê um carro bonito, não, eu quero ter esse carro também. Hoje, irmãos, eu olho uma fazenda bonita, eu falo, que benção, que legal, mas eu quero só, Senhor, admirar, eu não quero ter, não preciso. Para que eu vou ter uma fazenda? Não preciso, não sou criador de gado, não entendo nada de terra, não preciso. Eu vejo um carro bonitão passando, eu falo, meu Deus, o cara deve pagar 30 mil de PVA desse trem aí, Deus abençoe ele, que ele tenha condição. Eu não tenho condição de pagar 30 mil de PVA, eu não tenho. Então, eu não preciso, Senhor. Irmãos, tem pessoas que quer ter helicóptero, que quer ter avião, que é pessoa louca. Fica enchendo os corações das suas vaidades, irmãos.
e tiram o espaço que é de Cristo. É Jesus que está falando, Marcos, que nós acabamos de ler, é o próprio Cristo que está falando com os anciões. Irmãos, gente, vocês estão tão preocupados com uma situação que nunca vai te trazer benefício nenhum, enquanto vocês estão deixando a mágoa, o ódio, a ira, a glutonaria, a prostituição, o adultério, as invejas, tudo encher o seu coração, e isso sim mata o homem, isso sim mata pessoas. Irmãos, nós estamos vivendo uma situação, e eu tenho ensinado muito isso às pessoas, eu tenho falado assim, cuidado para discutir política, cuidado, não é porque extremistas, isso, aquilo, não, as pessoas, elas estão frustradas, os homens estão frustrados. Eu não digo só política, vou dizer assim mais para vocês entenderem, porque às vezes estão achando que eu quero falar de um e de outro. Não, cuidado ao buzinar no trânsito, cuidado ao ficar nervoso e desafiar ou xingar uma pessoa na rua, ou um vizinho teu. As pessoas estão num nível tão alto de frustração consigo mesmo, que elas podem querer descontar em você, e você vai falar, eu não fiz nada, pastor, e ela fez isso, fez aquilo. Não é pelo que você fez, ela está descarregando. Sabe por quê? Dentro dela não nasceu Jesus, dentro dela o menino Jesus não tem lugar, dentro dela está uma placa lotado para as coisas de Deus, mas cheio de mágoa, cheio de ressentimento, cheio de inveja. Por que o fulano consegue e eu não? Por que não? Então eles vão descontar em você, eles vão descontar em você. Eu sempre falo, não buzina no trânsito, não xinga uma pessoa, não faz. Se vocês assistirem alguns filmes de Netflix, aí que eu não vou lembrar agora, duas mocinhas estavam viajando, elas foram ultrapassar um caminhão, o caminhão não deixou, depois elas conseguiram, xingaram o caminhoneiro foi atrás, sequestrou as duas, levou para um cativeiro. Irmãos, essa é a situação que nós estamos vivendo, porque as pessoas estão cheias disso do coração, são os corações estalagem, ou seja, não tem lugar, lotado, estamos cheios dessas tranqueiras dentro de nós. Vamos para mais um, Lucas 15, 13 e 14, abra comigo aí. Lucas 15, 13 e 14. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, começou a padecer necessidades. Qual que era a vontade do filho pródigo? Dá-me a parte da herança, dá-me dinheiro, que eu vou viver com a mulherzada, eu vou beber, eu vou fazer festa, eu vou me divertir. O coração dele estava cheio disso. Para mim ser feliz eu tenho que ter dinheiro, para mim ser feliz eu tenho que comprar mulheres, para mim ser feliz eu tenho que ter um bom carro, para mim ser feliz eu tenho que beber. Só que a Bíblia fala, ele não sabia que estava vindo um momento de grande fome naquela terra, e que ele ia padecer necessidades. O coração dele estava cheio das coisas do mundo, irmãos, cheio das avarezas. Quantos corações aqui não estão cheios disso, irmãos, e não tem, com isso, não tem espaço para Cristo? Eu quero adquirir isso, eu quero comprar aquilo, eu quero alcançar mais, eu preciso de mais, eu preciso. Irmãos, nós sempre vamos precisar. Se Jesus chegar hoje para você e falar, tá bom, tudo que você sonha, eu vou te dar agora. Daqui um ano ele vai voltar, você vai falar, nossa, eu preciso de umas coisinhas aí. Acabou a gasolina do meu Camaro, não tem dinheiro mais para abastecer. Esse ano não consegui pagar o IPVA. Sempre vai ter coisas, sempre vai ter necessidades, irmãos. Nós sempre vamos ser, as mulheres agora, falei dos homens, né? Compra todos os sapatos que quer, compra a melhor casa com um monte de cômoda. Aí Jesus volta, Senhor, agora eu preciso de uma empregada, porque eu quis uma casa tão grande que eu não dou conta de limpar. Não estou dando conta de comprar os produtos de limpeza.
Não estou dando conta de pagar a conta de luz, porque é alta, porque é muito cômodo. Ou seja, irmãos, tudo é vaidade. Esse filho pródigo achou que gastando todo o dinheiro da sua herança, ele ia viver coisas grandes. E sabe que hora que Jesus nasceu no coração dele? A hora que ele perdeu tudo e começou a comer lavagem. Que daí ele pensou, ele falou, não precisava de tudo isso. Se eu voltar lá no meu pai e for um funcionário dele, eu vou ser feliz. Irmãos, para vocês terem uma ideia, se vocês forem lá em Apocalipse capítulo 3, vocês vão ler sobre a igreja de Laodiceia, a igreja onde Jesus fala, eis que eu estou à porta e bato, se você abrir, eu entrarei e cearei. Sabe o que Jesus fala? Vamos abrir lá, vai, para a gente não... Eu sempre cito esse versículo, mas nunca leio. Vamos ler hoje, vai. Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 14. E o anjo da igreja que está em Laodiceia escreve isto, diz o Amém, testemunha fiel, verdadeiro, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras. Irmãos, presta atenção no que eu vou ler, e eu vou tentar ler de uma forma que você entenda. Ele está dizendo assim para mim e para você, eu sei as tuas obras, eu te conheço, Jesus está falando. Aqui quem escreveu isso aqui é Jesus, não é o menino que nasceu lá em Belém, a criança que foi posta numa manjedoura, aqui já é o homem Jesus Cristo. Ele está dizendo assim, ó, eu conheço as tuas obras, você não é frio e nem quente. Tomara que você fosse frio ou quente. O que é uma pessoa fria? Não me conhece, não sabe que eu existo, vive de qualquer maneira, sem conhecimento, não sabe como que funcionam as coisas. O que é uma pessoa quente? Me conhece, me revelei para ele, ele deixou tudo, como José e Maria deixou tudo na Galileia, e foi para Belém, e para lá nunca mais voltou, porque depois foi para o Egito, depois foi para Nazaré, porque passou a viver por Cristo, passou a viver pelo menino Jesus, deixou nascer Jesus no coração deles, de pai e de mãe, e começou a viver por aquilo. Irmãos, Jesus está procurando hoje verdadeiros adoradores, que aceitam Ele na sua vida, no seu coração, e deixam todas as coisas para viver por Ele. Esse é o quente. Só que nós vivemos a igreja de Laodiceia. Qual que é a igreja de Laodiceia? Vamos continuar lendo. Assim, porque vocês são mornos, e não é frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Vocês são mornos, têm o conhecimento, mas não fazem. Sim ou não? É isso? Tem o conhecimento, mas não põe em prática. Aí vocês vão vivendo a vida de qualquer jeito, vocês vão levando a vida no Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu. Não toma uma posição, vocês são mornos. Agora, por que a mornidão chegou na nossa época, irmãos? Porque aqui são as dispensações dos tempos. Nós acreditamos que a igreja de Laodiceia, que é a 7ª igreja, é a carta para o nosso tempo, o século que nós estamos vivendo. Por que a mornidão chegou na nossa vida? Vamos ler? 17. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, não tenho falta. Não sabes que é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. É isso que está aí? Ah lá, é isso mesmo, senão os outros vão achar que eu estou falando palavrão aqui, irmãos. Bíblico. É o século 21, o século da prosperidade, o século da riqueza. Queremos o melhor. Deus quer o melhor para a sua vida, mas não deixe isso encher o seu coração, não deixe isso encher a sua vida. Deus quer o melhor para você. As pessoas querem dinheiro, querem riquezas, toda hora aparece um comercial de uma coisa, toda hora aparece uma circunstância. Ali continua, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que enriqueças, veste branca para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio para que vejas. Jesus está falando de uma forma simples e objetiva.
eu tenho aquilo que é mais precioso do que todo o dinheiro do mundo: salvação. Compra de mim isso. Peça isso para mim. Aí ele continua: vestes brancas para tampar a tua nudez. Ele está falando assim: eu consigo encobrir os seus pecados. O meu sangue, quando você aceita e eu te aceito como meu filho, eu encubro os seus pecados, e a sua veste, que estava toda suja, é purificada e fica branca como a neve. Não pode falar mais isso, porque o Kleber Lucas acha que é um versículo racista, né? Misericórdia, que tamanho de apostasia que nós estamos vivendo. E ele fala assim: unjas o teu olho com colírio, para que vejas. Sabe por quê, irmãos? Nós vemos prosperidade, nós vemos coisas boas, nós vemos aquilo que nós desejamos. Tem até um ditado popular que diz assim, né? Aquilo que o olho não vê, o coração não sente. Mas olhamos as coisas erradas, olhamos para o lugar errado, olhamos para as coisas de forma errada. Ontem você viu que eu estou tudo vermelho, não? Nós estava na praia, irmão, estava pescando, né? Dando banho na minhoca, falando a verdade, porque não pegamos nada, né, pai? Aí veio o seu Cido lá, pegando só sol mesmo, porque mais peixe nada. Mas, irmãos, aí teve uma hora que estava só eu e uma outra pessoa, e falou assim: nossa, às vezes nós queremos tanto, mas é tão pouca coisa que nós precisamos. Eu falei: não precisamos de nada. Você quer pescar? O rio está aí, ó, é de graça, só você vir aqui, ninguém tem espaço no rio. Você vem aí, pesca, fica à vontade. Só não pode pescar agora porque está na Piracema, mas nós pescamos um monte lá e sorta tudo, irmãos. Não leva nada, é uma benção, só para perder tempo ali mesmo, para passar tempo, para orar um pouquinho. Mas tem que pingar o colírio no olho. Eu tenho que comprar. Aí eu estava vendo uma outra pessoa que foi lá, a primeira vez lá no rancho, já quer comprar um rancho lá no lugar. Eu falei: meu Deus do céu, por quê? Cara, vive a vida. Unja o teu olho com colírio, para que você veja o que é necessário, o que realmente tem valor, o que realmente é legal. Mas muitas vezes nós não temos isso. Continua: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso, arrependa. A gente está falando: para de olhar as coisas do mundo, começa a olhar para Cristo. Ele está falando assim para mim e para você: o seu coração está ocupado demais para que eu possa nascer em você. O seu coração está cheio demais das coisas deste mundo para que eu possa nascer dentro da sua vida. Jesus está perguntando assim, de uma forma ou de outra, bem simples: tem lugar para mim na sua casa? E casa, quando ele está falando, não é uma moradia física, mas é o seu corpo. Tem lugar aí para mim? Tem lugar aí para mim fazer morada? Mas muitas vezes, irmãos, nós estamos igual Laodiceia, indecisos. Eu não sei se eu quero Cristo, eu não sei se eu quero as coisas do mundo. Eu quero Cristo, mas aquilo lá me atrai, eu gosto, é legal, satisfaz a minha alma. Irmãos, eu amo viajar. Pensa num cara que gosta de viajar, irmãos. Eu fiz umas 2, 3 viagens que Deus me permitiu aí para uns lugares legais aí. Irmãos, o aprendizado que você tem, a cultura, aquilo que você traz de conhecimento é fora de sério numa viagem. Aqui esse ano de 2022, irmãos, Deus não permitiu que eu saísse de Rio Preto. Para não falar que eu não saí de Rio Preto, falei para o meu pai ontem, né, nós estávamos conversando lá, eu falei: fazia 1 ano que eu não ia para Minas, no rancho deles. 1 ano, Deus não permitiu nem que eu fosse ali em Minas, irmãos. 1 ano. Aí você vai falar: pastor, mas não virou o ano ainda. A última vez que eu fui no rancho foi no Natal do ano passado. Foi no Natal, faz 1 ano certinho. Deus não permitiu eu sair de Rio Preto para nada esse ano de 2022. Foi só luta, só perseguição, só dificuldades. Às vezes eu ficava triste por escutar a Rafaela pedindo para viajar, por escutar a Emanuele dizendo: esse ano não vai para lugar nenhum, porque todo ano nós viajamos. E eu ter que falar: não vai, esse ano não vai. Irmãos, para vocês terem uma ideia,
Eu anunciei meu carro, que eu falei, não, nós vamos viajar. Não tem uma proposta no OLX. E eu patrocinei o anúncio. Não é aqueles anúncios qualquer não, patrocinei o anúncio. Não tem uma proposta. Não vou falar que não tem uma proposta, porque é mentira. Tem 2 propostas, eu respondi as 2 propostas, nunca mais falaram comigo. E eu aceitei. Falei, pode vir aqui que nós vamos negociar. Um queria dar um carro de troca, eu falei, eu pego o teu carro. Sabe o que eu entendi? Não é para ir. Não é para fazer, porque se eu vendo meu carro, eu viajo. Eu compro um outro mais baratinho e viajo. Não é para ir. Sabe o que eu entendi? Que Jesus está falando assim para mim, para de focar nas viagens, foca em mim. E foi o que eu fiz o ano de 2022 inteirinho, irmãos. Aí continuando aí, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu me apego nisso aqui, ó. Ao que vencer. Tudo vai passar na tua vida, irmãos. Tudo vai passar na minha vida. O ano de 2022 vai passar e vai ficar para a história. E 2023 pode ser totalmente diferente. Deus pode falar, agora você vai viajar 4 vezes esse ano. Esse ano você vai arrebentar de viajar. Aí alguns irmãos invejosos falam, nossa, o pastor já fica viajando. O pastor está gastando nosso dinheiro. Eu vou sempre ter que lidar com uma situação ou com outra, irmãos. Eu sempre vou ter que lidar com um problema ou com outro. Você entendeu como o problema sempre vai existir, de uma forma ou de outra? Não tive condições, agora eu tenho condições, tem uns mal acabados, que fica gorando as minhas viagens, né? Mas é assim que funciona, irmãos, é dessa maneira. Só que eu gosto desse último versículo, ao que vencer. Vai passar, você ficou de pé? Vai passar, deu tudo certo? Vou falar um versículo que eu gosto demais também, versículo 8, do próprio Apocalipse 3, eu sei as tuas obras, eis que diante de ti eu pus uma porta aberta que ninguém pode fechar, tendo pouca força guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Irmãos, é nisso que eu creio. Está com dificuldade, está com problema, foi um ano difícil 2022? Foi, mas não neguei Jesus, não saí correndo, não fiquei blasfemando. Uma hora ou outra eu dei uma cabisbaixa, uma hora ou outra eu chorei, uma hora ou outra vocês até perceberam que às vezes até numa ministração Deus começa a tratar comigo das lutas, eu começo até a chorar aqui e eu seguro para não ficar emotivo e não demonstrar isso para vocês, mas eu guardei a fé, eu não neguei Jesus Cristo, porque eu sei que a qualquer momento a porta vai aparecer aberta na minha frente, e eu vou entrar por ela e vou tomar posse de tudo que me foi prometido, e invejoso ou não, vai ter que ver e declarar, o Deus dele é forte, ele é poderoso, e mudou a história dele. Porque ele vai colocar uma porta e invejoso não vai fechar, macumbeiro não vai fechar, ele pode sacrificar 10 carneiros lá que não vai fechar, a ponto de o Satanás voltar e falar assim, para infeliz de fazer trabalho para aquele pastor, porque a porta que abriu, ninguém pode fechar, porque ele guardou a fé, quando ele passou por dificuldades, ele abriu o coração, aceitou Jesus, tirou as vaidades e deixando passar até chegar à sua vitória. Mas muitas vezes não, enchemos os nossos corações de murmurações, iras, raivas, ódios, frustrações, não tem lugar para Jesus. E ele está falando assim, quando você teve pouca força, você me abandonou, quando você teve pouca força, você me deixou. Agora, sabe o que eu quero que você fale, irmãos? Que você declare, o meu coração é uma estrebaria, é sujo, por causa do pecado, por causa das dificuldades deste mundo, as minhas escolhas muitas vezes até fedem, porque
A gente abriga muitas coisas ruins, muitas vezes nos nossos corações, mas se o Senhor quiser nascer aqui, no meu coração, que está sujo, cheira mal, Ele está aberto para você. O nosso coração tem que ser como aquela estrebaria, irmãos. Eu quero ler um versículo para vocês, já está tarde, eu sei, mas me perdoem, João capítulo 4, 24, para vocês entenderem o que eu estou falando. João 4, 24. Deus é Espírito, e importa que os que adorem o adorem em Espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. E Jesus disse-lhe: eu sou, eu que falo contigo. Sabe quem que era essa mulher, irmãos? A mulher de Samaria, que já tinha tido 5 maridos, e o que ela estava não era o seu marido. Para os judeus, para os sacerdotes, ela fedia pecado, adultério, fornicação. Para os judeus ela era estrebaria, fedia animais. Mas o que Jesus fez? Eu quero nascer dentro de você. Não importa o teu pecado, não importa os seus 5 maridos e o 6º que você tem agora, não importa o que você está passando, não importa a sua situação. Irmãos, às vezes a gente não entende, mas aquela mulher pegava água ao meio-dia. Se você ler aí você vai ver, não se pega água ao meio-dia em Jerusalém, porque o sol é escaldante, é deserto. Se pega água nas primeiras horas da manhã, que é a hora que é mais fresco. Só que as pessoas humilhavam ela porque ela tinha tido 5 maridos. As pessoas humilhavam ela porque ela era uma mulher de adultério. Mas Jesus vai lá ao meio-dia para alcançar a mulher samaritana e falar: eu quero nascer dentro de você. Mas eu estou cheia de pecados. Eu quero nascer dentro de você. Mas eu estou com um monte de problemas. Eu quero nascer dentro de você. E ela fala assim: quando Cristo vier, Ele vai me falar o que eu devo fazer. Jesus falou: eis-me aqui, eu estou falando com você, estou aqui, ó. Irmãos, muitas vezes nós achamos que não conseguimos, mas na verdade, João capítulo 9, vai um pouquinho para frente aí, nós vamos ler o verso 1 e 2. E passando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram dizendo: Rabi, ou seja, mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que ele nascesse cego? Os discípulos estavam perguntando assim: ele é cheio de pecados, ele é cheio de problemas, ele é cheio de enfermidades, ele é tão problemático, Senhor, que o próprio Deus o castigou, fazendo com que ele nascesse cego. Era isso que aqueles discípulos, os que andavam com Jesus, estavam dizendo. Mas Jesus falou: nem ele pecou, nem o pai, nem a mãe. Isso não aconteceu para que a glória de Deus se manifestasse. O que eu falei no começo do culto? Um dos milagres que provariam que Jesus era o Messias era curar um cego de nascença. Então foi para isso. Agora eu quero ler com vocês o versículo 34 ao 38. Respondendo eles disseram: tu és nascido todo em pecado e nos ensinas a nós? E expulsaram-no. Os sacerdotes não quiseram saber que ele foi curado, que ele era cego de nascença, porque eles não queriam reconhecer Jesus como Messias. Então expulsaram ele do templo, lançaram ele fora, porque no consentimento deles, como eu li aqui, ele estava cheio de pecados. Aquele homem era cheio de pecados. 35. Jesus ouviu que o tinham expulsado, e encontrando-o disse-lhe: crês tu no Filho de Deus? Vou mudar aqui para o tema da pregação de hoje. Eu posso fazer morada na sua casa? Tinham acabado de expulsar ele, porque ele é todo cheio de pecados, ele era estrebaria, fedia pecados. Jesus chega para ele e fala assim: eu posso morar
na tua casa? Eu posso morar dentro de você? Tem lugar para mim na sua casa? 36, ele respondeu: quem é ele, Senhor, para que eu creia nele? Vamos mudar para a nossa pregação de hoje. Quem é você, Senhor, para que eu possa permitir que você entre na minha casa? Porque também eu não sou louco de falar para você aceitar qualquer coisa dentro da sua casa. Quem é, Senhor, para que eu possa aceitar dentro da minha casa? 37, Jesus lhe disse: tu já tem visto, é aquele que fala contigo. Eu sou o Messias, eu sou o Senhor, eu sou o Cristo que havia de vir. Aí o 38, ele disse: eu creio, Senhor, e o adorou. Ele falou: Senhor, a casa está aberta, pode entrar, pode fazer morada, joga tudo que não presta fora, e eu estou disposto a viver algo novo daqui para frente, eu estou disposto a viver algo novo daqui em diante, eu estou disposto a te servir, pode entrar, tem lugar, tem vaga para o Senhor aqui na minha vida. Aí ele continua, e disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, sejam cegos. Aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram-lhe: também nós somos cegos? Disse-lhe Jesus: se vocês fossem cegos, não teriam pecado, mas como vocês dizem, nós vemos, por isso o vosso pecado permanece. Eu vou revelar o que está escrito nesses 4 versículos que nem eu entendia, mas quarta-feira, na hora que eu estava preparando o culto, eu entendi claramente o que estava dizendo esses 4 versículos. Ele está dizendo, Jesus está dizendo assim, ó: vocês enxergam, vocês são sacerdotes, conhecem a lei, têm conhecimento, e vocês sabem que eu acabei de curar um cego de nascença, então vocês teriam que me reconhecer como Messias, mas vocês não querem me reconhecer como Messias, vocês estão negligenciando tudo aquilo que vocês estudaram, tudo aquilo que vocês aprenderam e todo o conhecimento. Então, porque vocês viram e não fizeram, o pecado de vocês permanece, o pecado de vocês está gravado na vida de vocês. Se vocês fossem cegos, vocês não teriam pecado, porque não têm o conhecimento, não sabia que o Messias tinha que fazer isso, mas vocês sabem. Infelizmente, somos nós. Sabemos que temos que lançar as coisas fora, abrir lugar para Jesus e deixar Ele nascer dentro da nossa vida, mas deixamos as coisas deste mundo entrar, fazer morada, deixamos pessoas malvadas e malignas entrar e ficar ali, deixamos situações nos envolver e muitas vezes não temos lugar para o Cristo, não temos lugar para Jesus, só que temos conhecimento, sabemos que Ele é o único e Senhor de todas as nossas vidas, mas deixamos que o inimigo faça morada, deixamos que o inimigo haja nas nossas vidas. O grupo de louvor pode vir aqui para a gente já encerrar. Irmãos, uma coisa é certa: Jesus nos ama e quer preencher esse vazio dentro do nosso coração. Olhe a vida de quem não tem Jesus, irmãos. Olhe a vida de quem não tem Jesus, a situação que vive. Às vezes tem um monte de dinheiro, mas são pobres de espírito, de alma. Olhe a vida dessas pessoas, irmãos. Mas também olhe para a sua vida e fale: será que eu estou sendo morno? Será que eu não estou sendo um servo negligente? Irmãos, nós não estamos sozinhos. Jesus quer nascer no nosso coração. Nesse Natal, Jesus quer nascer na sua vida. Mas tem lugar para Ele? Ou está com a plaquinha escrito lotado? Será que os anjos, na hora que chegam na sua casa, no reino espiritual, ele vê na sua vida escrito assim: lotado? Não há vagas. O Senhor não pode nascer dentro de mim, porque eu estou preocupado com muitas outras coisas. Eu sou um coração hospedaria, estou hospedando ira, estou hospedando mágoa, estou hospedando ressentimento. Agora, estamos na atualidade, né? Estou hospedando a política, eu sou de direita, eu sou de esquerda, estou hospedando homens, estou hospedando tudo quanto é desgraça. Mas não tem lugar para o Senhor. Não tem lugar para o Senhor.
Se coloque de pé, igreja. Reflete em tudo que eu falei. Falei demais, mas acho que dá para aproveitar alguma coisinha aí. Reflete em tudo que foi falado. E veja o que tem ocupado o seu coração. Medo, ansiedade, ódios, mágoas, ressentimentos, vontades, desejos, emoções, adultérios, fornicações, homossexualismo, lesbianismo. O que tem ocupado o seu coração? E quando eu falo coração, irmãos, eu estou falando pensamentos, mente. O que tem ocupado a sua vida? Não é Jesus? Abra lugar para Ele. Jogue todas essas coisas fora. Abra lugar na sua hospedagem. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que havia de dar à luz. Muitos corações têm sido hospedaria, irmãos. Estão sempre movimentados com um monte de coisa, mas nunca tem nada. Estão vazios. Jesus está procurando nesta noite, irmãos, estrebarias. Pode cheirar mal, pode ter dificuldades, mas Ele quer transformar num palácio, para abrigar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A melhor hospedaria, o melhor hotel, o melhor resort, sem Jesus é triste. Mas a pior estrebaria, a pior manjedoura, com Jesus, se torna um palácio. Pastor, eu não sou digno. Ele quer morar dentro de você. Pastor, eu não consigo. Ele quer te ajudar. Pastor, mas eu tenho um monte de defeito. Ele quer te arrumar. Basta você aceitar o Senhor. Agora você tem que responder para você mesmo. Como está o seu coração? Como está a sua vida? Jesus nasceu dentro de você? Jesus está morando dentro de você? Ele está à porta. Ele quer entrar. Irmãos, às vezes a gente não se atenta, e por isso que nós somos pastores para isso. José e Maria nunca mais foram os mesmos. A mulher samaritana nunca mais foi a mesma. O cego de nascença nunca mais foi o mesmo. A nossa história, a partir do nascimento do Messias, numa estrebaria, numa manjedoura fedendo, nunca mais foi a mesma. Porque hoje nós estamos vivendo 25 de dezembro de 2022, depois de Cristo, porque Ele pôs um ponto final, e a partir do nascimento dEle, tudo se fez novo. Só que nós não entendemos que na nossa vida também é assim. Não dá para mim continuar com as coisas que eram no passado, precisa fazer novo. Não dá para mim continuar com as coisas que eram, tem que se fazer novo. Irmãos, eu amo comprar uma roupa boa para pregar, porque eu acho que nós temos que fazer o melhor para Cristo. Em 2022 não foi possível fazer muitas vezes isso. Só que vocês não sabem, eu já vim pregar aqui com calça de 300, 400 reais. Aí você vai falar, quem comprou para você? Ganhei. E um dia o diabo começou a trabalhar na minha mente e falar assim: tá vendo? Você não consegue comprar, você tem que ficar esperando vir dos outros. E eu falei: sai de ré, Satanás desgraçado. Vai para lá, infeliz. Não fica murmurando na minha cabeça não. E logo que eu expulsei, irmãos, o Espírito Santo veio e falou assim: eu te amo e estou te sustentando. Eu te amo e estou te mantendo. Eu sei o que você gosta. Eu sei que você gosta dessas coisas aí. Esses dias eu preguei aqui, vocês vão lembrar. A gente passa pelo deserto. Somos, como que é? Oprimidos, mas não destruídos. Vocês lembram dessa passagem?
acho que se eu não me engano é 2 Coríntios 10, 7, oprimidos, mas não destruídos. Aí eu falei assim, ele num lugar estreito, irmãos, passei a pior fase da minha vida financeira, mas mandava um negocinho ali, mandava outro aqui, mandava um negocinho ali. Irmãos, é cada detalhezinho que eu falo, meu Deus, dá até vontade de chorar, ó. Como o Senhor tem cuidado de mim, como quando eu permiti que o Senhor nascesse, mudou tudo. Irmãos, se eu falar o que eu ganhava aqui, muitos de vocês nunca ganhou no ano inteiro, e eu ganhava no mês. Mudou tudo, mudou tudo. Só que nasceu Jesus dentro do meu coração, e a partir do momento que Ele nasceu, mudou tudo. E eu falei, pode mudar. Vocês sabem para tantas pessoas que eu já preguei, vocês sabem quantos encontros com Deus eu já liderei, quantas pessoas eu já ganhei para Cristo. Vocês sabem, na minha rede vermelha tinha 220 pessoas, hoje eu prego para 30, 40 pessoas. Só que eu falei, Jesus, está aberto, o meu coração pode entrar. Eu tinha casa de aluguel, hoje eu não tenho mais. Mas eu falei, pode mudar a minha história, eis-me aqui. Às vezes fico triste, irmão, porque eu tenho família, eu tenho esposa, eu tenho filhas, e eu falo, Senhor, mas o Senhor logo vem e fala, calma, eu sustento, eu guardo, eu abençoo. Irmãos, às vezes vocês olham para mim assim, pode imaginar assim, esse cara não vive luta, esse cara não tem dificuldades. Irmãos, pode acreditar, grandes lutas, grandes dificuldades, grandes desafios, acreditar muitas vezes naquilo que eu não estou vendo, mas confiando. Mas só que eu tenho uma certeza, irmãos, a partir do momento que eu abri a minha casa e nasceu o menino Jesus, assim como José e Maria nunca mais foram os mesmos, eu também nunca mais fui o mesmo. A hora que eu abri a minha casa e aceitei Jesus dentro da minha estrebaria, porque eu tenho pecados, eu sou falho, eu cheiro mal, mas Ele falou, deixa eu entrar e eu vou reinar, e eu falei, pode entrar. Mudou toda a minha história, tudo aquilo que eu sou, tudo aquilo que eu tenho. Eu nem sei para onde eu vou, nem sei qual é o dia de amanhã, mas irmãos, é melhor Ele na condução. Às vezes eu penso em voltar, em contratar, em fazer tudo de novo, mas logo eu falo, vai voltar as vaidades, vai voltar querer ter isso, querer comprar aquilo, querer adquirir aquilo outro. Eu prefiro passar dificuldade, eu prefiro confiar no Senhor e não saber como é que eu vou pagar o cartão amanhã. Eu prefiro continuar confiando no Senhor. Irmãos, deixa Jesus na coração, abre espaço para Ele. Tira a raiva, tira a mágoa, tira ódio, tira frustrações, tira desejo. Deixa Ele nascer. Confia nele, Ele sabe as tuas dificuldades, Ele sabe os seus sonhos, Ele sabe o que você quer. Ele fala assim, eu conheço os seus desejos e eu acrescentarei. Eu estou passando por momentos difíceis sim, irmãos, mas Ele sabe o que eu quero, Ele sabe o que eu sonho, Ele sabe o que eu espero, e eu tenho certeza que no momento certo Ele vai acrescentar. E não adianta quererem segurar, como eu li lá da porta aberta, não adianta quererem mudar, não vai acontecer, porque Ele vai falar assim, agora eu abri a porta, Ele vai viver, Ele vai alcançar as promessas. Simone, vem aqui encerrar, senão eu vou falar mais, irmãos. Vocês me perdoam, irmãos, que eu falei demais hoje? Eu estava empolgado. A Simone pregou semana passada, eu estava cheio de palavra aqui, represada. Amém. Feche seus olhos.